Belo dia você chega para mim e fala assim, professor, segui seu conselho. A advocacia civil é o canal. Tô aí prosperando na advocacia, né? É um ramo que tem muita coisa pra gente trabalhar. Tô ganhando uma grana e queria umas dicas de advocacia, tá bom? A gente vai trocando dicas de advocacia e em algum momento você vai, putz, eu inclusive vou trocar de carro aqui. Tá pensando em comprar o carro X. Eu falo, nossa, que coincidência, é exatamente o carro que eu tenho. E eu tô querendo vender. Você não quer comprar? Aí você fala, claro, professor, será um prazer, nossa, seu carro, né? O carro oficial do comendador, foi maravilhoso. Então assim, concordamos com o preço, tudo bonitinho. O carro vai para tua cidade, você dá uma volta e fala, caraca, essa nave, maravilhoso o carro, né? Tá zero esse carro. Bom, mas do comendador você ia esperar o quê, né? Uma semana depois o carro para de funcionar. Você leva na oficina mecânica, na concessionária, o cara da concessionária fala, nossa, se eu deu sorte que esse carro não explodiu, sabe por quê? Ele tá com um problema aqui na repimboca da parafuseta faz uns 8 meses. Por que você não trocou isso aí? Na revisão devia ter visto isso. Mas você fala, rapaz, mas eu comprei esse negócio faz uma semana. Ela fala, mas isso aí com certeza o dono anterior viu. Sabe por que ele vendeu? Porque isso aqui é caro pra chuchu, aí ele resolveu desovar esse carro aí. Aí você olha e fala, comendador miserável. Ah, mas ele vai ver. Sabe por quê? Porque eu aprendi com ele mesmo que isso é um caso de vício redibitório. Um defeito oculto que torna a coisa imprestável ou a desvaloriza e já existe ela desde o momento da conclusão do contrato. Cuidado com esses requisitos todos. Defeito oculto. Se eu vendi o meu carro para você ter um amassado na porta, você não pode reclamar, porque ele é um defeito aparente. Se tem lá no banco, tem tá? No puxador da porta tem um soltinho desse tamanho assim, você pode reclamar? Não, porque não desvaloriza um veículo daquele valor um defeito tão pequeno e não torna imprestável, se dirige o carro do mesmo jeito. E tem que existir no momento da conclusão. Você vai no mecânico, o cara fala, ih, rapaz, você deve ter dado as aceleradas mais fortes aí nos últimos dias, né? Aí você fala assim, é verdade. Pois é, essas aceleradas aí, elas quebraram aqui a repimboca da parafuseta. Esse tipo de carro não dá para acelerar desse jeito. Aí, esse foi um defeito que surgiu depois da conclusão do negócio. Eu não respondo. Agora, se surgiu antes, respondo. Como é que prova isso? Isso é um outro problema. Tá no exame da OAB, em geral, você não vai precisar se preocupar com isso, porque ele vai falar se foi anterior, se não foi, se tem prova, se não foi. Agora, eu aplico isso aqui a todo tipo de contrato? Não. Só aplico aos contratos onerosos e comutativos. Vale dizer, para contrato gratuito, para liberalidade, vou aplicar? Não. Se eu doei o meu carro para você, não aplica a regra. Cavalo dado não se olha os dentes. Ah, você não precisava receber o carro ruim, recebeu porque quis. Agora, se for uma doação onerosa, aplica. Se for uma doação com encargo, aplica. Se for uma transação, aplica. Contrato comutativo, contrário, contrato aleatório. Para contrato aleatório, aplica essa regra? Não. Vou comprar cabeça de gado dentro de um plantel. Mas tem umas que vão estar melhor, outras pior. Tem um elemento aleatório, um elemento de sorte. Para esse contrato que eu conto com sorte, se aplica? Não. Exceto se é um elemento fora da área. Contrato aleatório, jogo e aposta, um sorteio. Eu sorteio para você um livro. Qual que é a sorte? A sorte é ganhar ou não ganhar. Mas o livro tá certinho, tá dentro do elemento sorte? Não. Portanto, você recebe um livro todo em branco. Você pode reclamar que eu te dê outro. Por quê? Porque esse é um elemento fora da área. Aqui, daí, no caso, tem esse caráter de liberalidade. Mas, enfim, você entendeu onde é que eu quero chegar, tá? Também não aplico a disciplina dos vícios redibitórios para os bens adquiridos em asta pública, para os bens adquiridos em leilão, para os bens adquiridos em praça. E aqui se vincula o direito civil ao direito processual civil. Lá no cumprimento de sentença e execução. Tem a parte que você pega os bens do devedor executado e leva para leilão. Por isso que bem leilão vale menos, porque eu não posso reclamar se ele tiver um defeito oculto que gera uma desvalorização e que já existia no momento da conclusão, tá?
Bom, você comprou esse meu carro e está com um problema lá na repimboca da parafuseta. Você é obrigado a ficar com esse carro? Não. Você pode rejeitar ele, resolvendo o contrato, por meio de uma ação redibitória. Nesse caso, eu vou restituir para você o preço pago, mais o valor das despesas. Por exemplo, a gente mora em cidades diferentes, você teve que contratar um transporte para carregar o carro até a sua cidade. Vou pagar. Transferência no Detran. Vou pagar. Não, mas você quer ficar. Você fala, não, a nave do comendador vale a pena. Só que não vale a pena tanto assim. Eu fico, só que eu quero abatimento proporcional do preço, por meio da ação estimatória, que vai fixar um arbitramento para redução. O juiz vai determinar uma perícia para reduzir o valor. Se você já tiver feito o pagamento, eu devolvo uma parte. Se você não tiver feito o pagamento, já paga sem o valor integral. Mas aí você fala comigo, fala assim, pô, comendador, uma semana o carro deu pau. Eu falo, é mesmo, rapaz? Sabia disso não? Então, comendador, como é que a gente resolve isso aí? Eu não resolvo nada, eu não sabia que tinha um problema no carro. Você fala, ô, comendador, mas eu assisti aquela aula. Eu sei que mesmo que você não saiba, tem que me indenizar pelo valor mais as despesas. Agora, se eu sabia, eu vou te indenizar pelo valor pago, pelas despesas com o negócio jurídico e eventuais perdas e danos. Sabe o que aconteceu? A repimboca da parafuseta que deu ruim, travou o volante do carro. E você bateu em outro carro. Quanto é que vai custar para consertar aquele outro carro? 10 mil reais. Se eu sabia do problema, eu vou pagar esses 10 mil também. Se eu não sabia, esses 10 mil eu não pago. Quem tem que provar que eu sabia ou não? Você. Como? Não sei. Você vai ver pelo histórico de revisões do carro que na revisão a concessionária indicou que tinha que trocar aquela peça. Mas custava muito caro, eu falei, vou desovar essa porcaria com trouxa. E o trouxa foi você. Tá? Nesse caso, aí eu vou pagar. Para arrematar, cuidado para não confundir essa disciplina com a disciplina dos defeitos, dos vícios, dos fatos de produto ou serviço lá no Código de Defesa do Consumidor. Lá no Código de Defesa do Consumidor, o regramento é outro. Você recebeu meu carro todo esculachado. Demorou uma semana, deu problema. Demorou um mês, deu problema. Demorou um ano, deu problema. Demorou 10 anos, deu problema. Demorou 50 anos, deu problema. 50 anos depois, você vem reclamar que o carro estava com problema. 50 anos? Não dá para sair reclamando a qualquer tempo, né? Por isso, o Código Civil estabelece prazos para reclamar dos vícios redibitórios. Se nós tivermos um bem móvel, o prazo será de 30 dias. Se for um imóvel, 1 ano. Então, da data em que eu entreguei o carro para você, 30 dias para você reclamar. Da data em que entreguei a casa para você, 1 ano para reclamar. Esse é o prazo para reclamar, para manejar uma ação, tá? Ou para reclamar diretamente, suspendendo, aí nós temos outras discussões. Mas é para você vir para cima, para entrar com ação judicial contra mim, 30 dias. Tá? Veja que esse é um prazo fixo, 30 dias. Não é mais, não é menos, 30 dias. Deu 29 dias açãozinha, está dentro do prazo. Deu 31, está fora do prazo. Esse prazo é um prazo de decadência. Tá? Não se suspende, não se impede. Esse prazo de 30 dias para móvel, 1 ano para imóvel, sempre assim? Não, a gente tem algumas exceções. Tá? Mas antes de falar das exceções, aqui ó, a contagem, o início do prazo. Qual que é o início do prazo? O início do prazo é da data da tradição. Ou seja, do momento em que te entreguei até você reclamar são 30 dias. Até você reclamar 1 ano, se for bem imóvel, nesse último caso.
Primeira exceção. Corta pela metade. Quando? Quando você já estava na posse do bem. Você já estava com o meu carro. Eu tinha alugado ele para você trabalhar de Uber. Aí chegou 6 meses depois, eu falei, Paulo, quer comprar, quer vender esse teu carro? Eu falei, vendo. 15 dias. Você era locatário no meu imóvel. 20 meses depois eu chego para você e falo, você quer exercer direito de preferência? Porque eu vou vender o imóvel. Você fala, quero, vou exercer preferência. Quanto é que ele quer? Quanto é que ele paga? 350 mil. Então tá aqui, eu vou pagar os 350 mil. 180 dias para reclamar. Segunda exceção. Cláusula de garantia. Se eu te dou uma cláusula de garantia, essa cláusula de garantia joga para frente o prazo, pelo prazo da cláusula de garantia. Então, a cláusula de garantia, ela dá 90 dias para você reclamar. Então, 90 dias para frente, eu vou começar a contar os 30. Então, é 90 mais 30. Tá? Bem parecido com o que o Código de Defesa do Consumidor fixa. Para o imóvel, cláusula de garantia, mais 1 ano. Terceira exceção. Mas vamos pensar que o defeito é um vazamento de água atrás de um armário plástico, ou seja, ele não estraga. Demora 5 anos para eu descobrir. 1 ano para eu descobrir. 10 anos para eu descobrir. O problema do carro, ele é um carro de coleção, então você roda pouco. Ele demora para aparecer. Nos casos em que eu tenha um defeito de difícil constatação, eu tenho um prazo para constatar. 180 dias para bens móveis, 1 ano para bens imóveis. Tá? Aqui a minha tela é o prazo de constatação. Certo? Então aqui, tradição, entrega do bem, até lá no final da tela são 180 dias. Nesses 180 dias, quanto tempo eu tenho? 30 dias. 30 dias para reclamar. Se você descobre no primeiro dia, é um vício de difícil constatação no carro. Mas você é especialista em veículo. Você ouve um barulhinho assim esquisitinho. No primeiro dia. Aí você fala, rapaz, esse negócio aqui deve ser a repimboca da Brafazeta. Aí você vai lá, abre o motor. Geral não descobriria aquele defeito. Demoraria um tempão. Mas você descobriu no primeiro dia. Quanto tempo você tem para reclamar? 30 dias. Você não é expert. Vai rodando, vai rodando, vai rodando, vai rodando, vai rodando. 90 dias depois, o carro pifa. 30 dias para você reclamar. Você entendeu? É um prazo dentro do outro. É um prazo para descobrir e um prazo para reclamar. O prazo para descobrir no móvel, 180. E se você descobrir o defeito só depois dos 180? Já era. Se for imóvel, 1 ano para descobrir, 1 ano para reclamar. E se você só descobrir depois de 1 ano? E se for um automóvel, você descobre no dia 100. Só que você só vem me cobrar no dia 150. Quanto tempo que você demorou? 50. Tem que cumprir os 2 prazos. O prazo para conhecer e o prazo para reclamar. Tá? Se você descobrir no dia 180, você tem 30 dias para reclamar. Desde que você prove que conheceu até o 180. Porque senão você já está fora do prazo. 210 dias depois, já passou de 180. Não, mas eu descobri no dia 180. Prova. Tá aqui, ó. Eu levei na oficina mecânica. Faz exatos 30 dias. Hoje eu entrei com a ação. Tô dentro dos 30, que tá dentro dos 180. Ah, tá. Tudo certo. Uma questão de prova. Como é que se prova? Aí são outros 500. Mas grava esses prazos aqui. 30, 1 ano, reduz pela metade se já estava com bem, 15, 180. Se tiver cláusula de garantia, joga para frente o prazo legal. Se for difícil constatação, 180, 1 ano para conhecer. Dica final. Não confunda com os prazos do Código de Defesa do Consumidor. CDC não usa móvel e imóvel. CDC usa bem durável ou não durável. CDC não fala 1 ano.
CDC fala 30/90. O Código Civil não fala 90 em lugar nenhum. É 30, corta 15, 180 para descobrir. Nada a ver. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o examinador é malvadinho. Ele sabe que você tem cabeça de consumerista. Porque você é consumidor. A maioria dos bens que nós compramos é em relação de consumo. Eu não sou fornecedor quando eu vendo meu carro para você. Aplica a regra do CDC? Já vi gente se quebrando por causa disso. Entra com a ação 90 dias depois. Estou dentro do prazo. Artigo 26 do CDC. Que CDC, meu filho? Eu não sou fornecedor, cai fora. Você está lá dirigindo a nave que comprou de mim. Acabou de comprar, feliz da vida. Ainda não foi fazer a transferência do veículo no Detran. Né? Tá lá com o documento, o CRV, pelo amor de Deus, não fala DUT. DUT só é permitido para quem tem mais de 70 anos. Tá? Se você tiver mais de 70 anos e acompanhando aqui, eu deixo você falar DUT. Não deixo, porque já mudou faz uns 30 anos. Então vamos atualizar o vocabulário aí. O CRLV e o CRV. Aí você está tranquilão, não fez a transferência ainda, mas já está lá assinado para você fazer a transferência. Você vai fazer na segunda-feira. Domingão, você passeando, pá, tranquilo, curtindo, blitz. Você para na blitz, o policial, né, seu orgulhoso, CNH é documento do veículo. Você fala, maravilhoso, tem todos os documentos aqui. Inclusive já está aqui assinado pelo Paulo, que é o vendedor. Apresenta para o policial vai lá, faz a verificação, volta e fala, podia, por favor, descer do veículo? Por quê? Porque esse veículo vai ser apreendido. Eu só, oi? Apreendido por quê? Tá tudo certinho, é lâmpada, alguma coisa quebrada que eu não vi? Não. Esse carro tem uma restrição judicial. O juiz da 5ª Vara Civil determinou a apreensão desse veículo. Hã? Pois é, filho, vai a pé embora. Você vai consultar os autos do juízo lá da 5ª Vara Civil e ver que eu estou sendo executado numa ação e o credor exequente pediu renajude, pediu para bloquear o veículo. O oficial de justiça já levou embora. Polícia apreendeu, tá no pátio, levaram para leilão. Você perdeu o carro por conta da decisão do juízo da 5ª Vara Civil e você possuía aquela coisa, aquele carro como se fosse seu, mas vai perder em favor do exequente que tem um direito anterior sobre o carro, um direito de crédito. A isso se dá o nome de evicção. A evicção é isso. É quando você está curtindo o teu bem, mas alguém fala, não, que esse bem é meu, primeiro devolve para cá. Essa evicção, ela só se aplica a contratos onerosos e comutativos. Se eu dei o carro para você, doação, não se aplica. Se o contrato era aleatório, você contava com a sorte, não se aplica. Por exemplo, porque você tinha ciência de que havia aquela discussão. É por isso que quando você vai comprar imóvel, tem que tirar a certidão negativa de débito. Por quê? Porque se aparecer uma certidão positiva, você tem ciência e depois não pode reclamar. Se você assumir o risco, aí é problema seu. Mas e se eu comprei esse bem num leilão? Só que os juízes estão se bicando, um falando que ele tinha direito a leiloar primeiro. Isso vai te atingir? Aplica evicção para bens adquiridos em asta pública. Então, comprei num leilão, o outro juiz vem e toma. Eu posso querer indenização por isso? Pode, sem problema. Essa evicção, ela pode ser total. Então, você perdeu o carro inteiro. Nesse caso, o que você tem contra mim? Você tem contra mim o direito de resolver o contrato e receber a indenização. Se a evicção for parcial, por exemplo, uma fazenda, o juiz toma um pedaço da fazenda. Aí, em regra, vai ser o abatimento proporcional, mas se for considerável a perda daquela área, aí pode ser a resolução, do mesmo jeito que a evicção total. Tá? Essa evicção, ela é vinculada muito lá com o processo civil. Por quê? Porque a hora que você tomou na cabeça aqui nessa ação, o que você já tem que correr fazer? Você tem que correr manejar a sua ação, ir lá receber.
tá? Então a ação de evicção, a evicção ela pode ser discutida dentro de uma outra ação, mas ela pode ser discutida dentro de uma ação autônoma. Parece difícil, né, num primeiro momento, entender o que é evicção, mas é fácil assim. Quando você perdeu o seu carrinho lá na Blitz, porque o juiz da vara civil mandou apreender, você vai se voltar contra mim, que vendi o carro, para receber a indenização. Confere? Confere. Mas o que está incluído nessa tua indenização? Segundo o Código Civil, você pode receber de volta o valor integral do bem. Como o valor integral do bem, o STJ entende que é o valor de mercado. Porque às vezes a ação ela demora muito, né? A ação de evicção. Aí demora 2, 3, 4 anos. Pensa isso num imóvel. Você comprou um imóvel meu que valia 300 mil reais. 5 anos depois, se for um período de valorização imobiliária, de inflação, vale 350 mil. Se for pago para você 300 mil, você não consegue comprar um imóvel igual. O STJ falou, isso é injusto, tem que ser o valor de mercado. Sempre valor de mercado, tá? Além disso, frutos e prejuízos, por exemplo, você perdeu o aluguel, despesas contratuais, o imposto que você pagou de transmissão, o contrato, honorários advocatícios e custas processuais. Tudo o que você perder com aquela ação. Agora, presta atenção numa pegadinha. Eu posso modificar por contrato a estrutura da evicção? Posso. Eu posso clausular reforçando a evicção? Olha, se eu perder por evicção, você vai pagar o dobro dos frutos. Pode. Posso diminuir a evicção? Olha, eu pago a restituição do valor do bem, mas fruto eu não pago. Pode. Eu posso excluir a responsabilidade por evicção? Olha, se der evicção, eu não vou pagar nada para você, não. Pode. É aqui que está a pegadinha. Por quê? Porque você se foca no Código de Defesa do Consumidor. Ah, não, mas o consumidor está abrindo mão dos direitos dele. Ele está renunciando a direito. Não pode. Ah, não, essa cláusula é abusiva. Não é. Pode? Pode. Eu tenho um carro que está todo enrolado. Eu fiz uma alienação fiduciária em garantia, não paguei, o banco está com penhora até no meu nariz. Só que eu tô todo arrebentado. Aí eu chego pra você e falo, ó, eu tenho esse carro aqui, sabe quanto ele vale? 50 mil. Eu te dou 20 conto. Só que assim, pepino. O banco tá em cima. Foi já oficial de justiça em casa, não sei o quê. Você fala o quê pra mim? Não tem problema não, eu clono uma placa por aí. Tá bom. O risco é teu. Pode? Pode. Eu tenho uma área de terra. Ixi, tá toda enrolada, tem 18 ações de execução. Você compra pensando, acho que o Paulo dá um jeito. Se ele não der jeito, até lá eu já produzi nessa terra e lucrei. Aí perder tá de boa. É risco. Você quer assumir esse risco? Pode assumir. Agora, se nós clausulamos excluindo a evicção, o valor pago não pode ser afastado se você não sabia ou se sabia, não assumiu o risco. Ó, eu compro, mas assim, se der ruim, eu vou cobrar o meu dinheiro de volta. Frutos e prejuízos, não posso cobrar. Despesas, não posso cobrar. Honorários, custas, não posso cobrar. Mas o valor pago você vai me devolver. Por quê? Porque eu não vou assumir esse risco inteiro, não. Pode ter cláusula de distribuição de riscos? Pode, sem nenhum problema. Depois daquele problemão, quando você comprou o meu carro, tá, você veio, resolvemos na indenização, você foi comprar um outro carro. Dessa vez, porém, você comprou o carro e imediatamente fez a transferência para o teu nome. Isso não, já aprendi. Outra vez parei lá na Blitz, não sei o que, tava no nome do Paulo, o veículo com restrição, Paulo prender o carro. Não. Já vou transferir para o meu nome, desse jeito não vai ter problema. Você tá tranquilão. Passa numa Blitz e fala, ufa, dessa eu vou me escapar.
A autoridade policial pede os documentos, o veículo está no meu nome, CNH regular, não sei o quê, vai lá, volta, o policial fala, senhor, por favor, não pode descer do carro. Você fala, não, você tá de sacanagem. De novo? O que é? É a quinta vara civil? O policial fala, como é que o senhor sabe? Você fala, pois é. Não pode não, esse carro é meu. Fala, mas tem uma restrição aí no carro, eu tenho que levar apreendido. Não, fala, rapaz do céu, o senhor desce por bem ou por mal. Não, então ok, tô descendo já, senhor policial, pelo amor de Deus. Né? Não quero tomar tiro de bala de borracha à toa. Né? Desce do carro, apreende. Fala, não, que porcaria é essa? Vai lá, vê que tem uma ação judicial. A ação judicial contra você. Mas fala, rapaz do céu, como assim ação judicial contra mim? Aí vem questão processual, problema de citação, não sei o que, você contesta. Fala, não, esse carro é meu. O autor fala, essa alienação foi fraudulenta. O camarada que vendeu o carro para você, ele está se escapando de pagar o meu crédito. E ele vendeu para você, embolsou o dinheiro e sumiu. Não, isso aqui para você. Fraude contra credores. Ele moveu uma ação pauliana. Você, mas o professor Paulo não me larga de jeito nenhum. Você contesta a ação, não sei o quê. E na contestação da ação, você fala, pera lá. Pode ser até que eu perca esse carro. Eu já perdi um, né? Pode até ser que eu perca. Mas assim, depois eu vou entrar com uma ação contra a pessoa que me vendeu esse carro? Não. Traz ele para cá agora. Eu vou fazer uma denunciação da lide. Artigo 125 do Código de Processo Civil. Quem me vendeu é que vai pagar o pato aqui junto. Se eu perder esse carro, eu já cobro dele aqui direto. Direito à ação regressiva dentro da própria ação. Orientação do seu advogado, que é um bom advogado. Você chama o cara a lide. Ele responde e fala, o quê? Eu também fui enganado, porque eu comprei esse carro do Sérgio. O Sérgio é que deve ter feito alguma maracutaia, porque eu comprei na boa. Eu falo, vamos trazer o Sérgio aqui. O juiz fala, pode não. Litis denunciação é só para o alienante direto. Você faz para a pessoa, o Sérgio não. Se você quiser exercer seus direitos contra o Sérgio, você vai fazer uma nova ação regressiva contra ele. Putz! Sabe por que o CPC faz isso? Para evitar litis denunciações sucessivas. Que chama o Sérgio, que chama o Antônio, que chama o João, que chama o Pedro. Para chamar cada um deles, todos os outros têm que se manifestar. 10 anos depois, está o 28º litis denunciado falando, não, mas a culpa é do Cabral. E o processo nem julgamento, nem porcaria nenhuma. E o coitado do camarada que tomou lá na fraude contra credores, esse carro já desapareceu, já virou no inferno. O CPC fala, não, vamos acabar com essa zona. Só pode chamar o alienante direto. Se o alienante direto diz que não tem culpa, depois ele procura ação autônoma. Aí é com ele. Mas vamos parar, vamos resolver esse problema. Depois a gente resolve os outros problemas. Um problema por vez. Tá? Segundo, não pode se fazer a chamada denunciação per saltum. Você chama aqui o camarada, que chama o Sérgio, que chama o Antônio. Você pode chamar direto o Antônio, porque você sabe que foi o Antônio que fez a maracutaia toda? Não. Você tem que chamar o camarada, que chama o Sérgio, que chama o Antônio. Tá? Tem que ser pro próximo na fila, não pode saltar, per saltum. Grava esse detalhezinho, porque ele vai ser importante para você resolver questões de direito civil, mas também questões de direito processual civil. É o direito da vida, né, minha gente? O que é a exceção de contrato não cumprido? Primeiro que aqui a palavra exceção não tem a ver com regra, exceção, igual língua portuguesa, né? Olha, aqui tem uma regra, aqui tem uma exceção. Não. Exceção aqui tem sentido de contradireito. O que é o contradireito? Em resumo, olha, não quero discutir se cumprir, se não cumprir. O ponto é que você não cumpriu. Exceção de incompetência. Não quero discutir se devo ou não devo. O ponto é que não é esse juiz aqui que tem que julgar.
Exceção de compensação. Não importa se devo ou não devo, o ponto é que compensa uma dívida com a tua. Você entendeu? A exceção, ela basicamente é quando eu não discuto o fundamento, a base, o elemento, porque tem algo antes, contra direito. A exceção de contrato não cumprido, ela se aplica a contratos bilaterais, em que eu tenho obrigações recíprocas. Faz sentido falar em exceção de contrato não cumprido num contrato de doação? Não, porque doação, o doador vai lá e doa e acabou, o donatário não tem que fazer nada. Não tem exceção de contrato não cumprido. Compra e venda, tem exceção de contrato não cumprido. Você tem que pagar num dado prazo e aí eu vou te entregar o carro. Passou o prazo, você não me pagou. Depois você foi lá cobrar o carro, entrou com uma ação contra mim cobrando o carro, porque eu tinha que entregar num prazo. E falo, devo, não nego. Mas eu não vou entregar o carro. Por quê? Porque ele tinha que pagar primeiro. Exceção de contrato não cumprido. Veja que a base aqui é o princípio da boa-fé objetiva, porque é uma garantia inerente a todo contrato bilateral. No contrato bilateral eu tenho prestação e contraprestação, então eu tenho uma garantia de que eu não serei forçado a cumprir a minha parte sem que o outro tenha cumprido a parte dele. Eu tenho uma garantia de que eu posso fazer o outro cumprir a parte dele, porque a minha parte vem depois. Exceção de contrato não cumprido. Base prefixada no 476 do Código Civil.